E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Apesar de carro. muitos usuários não sofisticados de automóveis pensarem que o amortecedor é algo relacionado à suspensão para que ela não trema muito, na verdade, os amortecedores do carro são muito mais do que isso. Eles são usados para que o suporte de várias partes do carro que se fecham e batem não as danifique muito mecanicamente. Mas e nessa função que está seu ponto mais fraco, o que deveria proteger contra danos mecânicos, assume toda a carga e gradualmente se destrói. Assim, por exemplo, os batentes pneumo-hidráulicos das tampas do porta-malas, do capô e da porta traseira costumam causar muita dor de cabeça aos proprietários de automóveis. Eles falham com tanta frequência em uso constante que parecem fazer isso de propósito. E o amortecedor da tampa do porta-malas ou do capô que o herói do nosso artigo. Trataremos dos tipos de batentes pneumo-hidráulicos existentes, o que fazer quando eles falham e como substituí-los. Amortecedores do capô, variedades. Portanto, é óbvio que os amortecedores em qualquer parte do carro, e não apenas na suspensão, são elementos muito frágeis que precisam ser verificados regularmente e substituídos em tempo hábil. Nem todos os moderadores de vibração são iguais, há duas classificações dos diferentes tipos, uma por tipo e outra pelo tipo de substância que foi usada como enchimento. Tipo de desacelerador. A primeira classificação divide os elementos em questão em dois tipos, hidráulico e dinâmico. O amortecedor hidráulico reduz a velocidade bruscamente, levando a uma parada instantânea. Como regra, ele é usado quando não há necessidade de um movimento suave. Esse tipo é montado com a haste voltada para baixo. O amortecedor dinâmico proporciona uma desaceleração suave. A montagem é feita em qualquer direção conveniente. A essência de qualquer tipo se resume à destruição do movimento oscilatório, mas as formas de alcançá-lo são diferentes. Substância de trabalho. Um amortecedor de capô, porta-malas ou porta pode ser de um dos três tipos a seguir, dependendo da substância usada como enchimento. As características dos batentes do porta-malas hidráulicos ar dependem muito da substância ou mistura selecionada. Por exemplo, o amortecedor de bota a gás e preenchido com gás, respectivamente. As propriedades da substância garantem alta confiabilidade e resistência. Como regra geral, esse aniquilador de vibrações funciona por muito tempo e não precisa ser substituído por muito tempo. As portas do porta-malas durarão muito mais tempo exatamente com um dispositivo a gás. O amortecedor de gasóleo do porta-malas é preenchido com uma mistura de gás e óleo. Essa mistura torna a construção muito mais barata, mas, ao mesmo tempo, reduz significativamente a confiabilidade da operação. Fortes flutuações de baixa temperatura, por exemplo, geadas noturnas, podem colocá-lo fora de operação. O amortecedor de óleo da tampa do capô é considerado uma opção universal. Ele é barato, tolera muito bem as flutuações de temperatura e tem confiabilidade média. Os amortecedores elétricos do porta-malas são um novo desenvolvimento que exige habilidade para escolhê-los. Até o momento, os componentes eletrônicos não estão muito bem estabelecidos e levantam muitas dúvidas. Mas, se você é um fã do progresso, esse tipo é a sua escolha. Escolhendo o certo. Se você usa as portas e o porta-malas com frequência, abrindo-os e fechando-os o tempo todo, a situação provavelmente bem oposta com a tampa do capô. Se o seu carro for novo ou razoavelmente confiável, não propenso a avarias frequentes, e provável que você só olhe aqui para trocar o óleo ocasionalmente. Mas mesmo nessas condições aparentemente muito suaves, há muitas nuances. O mecanismo que amortece as vibrações deve lidar igualmente bem com qualquer clima. Ao abrir o capô no inverno, você o coloca sob tensão extra. O problema é a viscosidade. Sob a influência de temperaturas frias, o enchimento do amortecedor pode ficar mais espesso e, assim,
ele desempenhar as suas funções de forma cada vez pior. Você mesmo pode eliminar parcialmente esse obstáculo climático antes de abrir a tampa, aqueça bem o carro. Na prática, porém, isso nem sempre é possível, e a autodestruição do amortecedor selecionado para o porta-malas ou para o capô é um sério incômodo. Leia também variedades de redes no porta-malas do carro. Você também pode prolongar a vida útil da unidade seguindo regras simples. Abra as tampas o mais suavemente possível, evite solavancos e outros movimentos bruscos. Um movimento estranho pode facilmente matar o mecanismo e a unidade inteira terá que ser substituída. Não é uma circunstância muito agradável, não é mesmo? Então, você quer substituir seus amortecedores de vibração por algum motivo. Como escolher o dispositivo certo e não cometer um erro, no que prestar atenção e como não se confundir com a variedade que reina no mercado automotivo? Ao escolher um novo amortecedor, você deve considerar os seguintes critérios: com que intensidade você opera o elemento que precisa de amortecimento de vibrações mecânicas. Com que frequência você o abre e fecha? Qual é o nível de acesso de emergência necessário? Você terá a oportunidade de aquecer o carro em todas as condições antes de abrir a tampa ou não? Quais são as temperaturas extremas que você espera e o que acontecerá? Frio, calor. É imperativo que você considere as propriedades da carga a ser selecionada nas condições esperadas. Isso é especialmente importante se você for um viajante. Até que ponto o modelo escolhido atende aos requisitos técnicos do veículo, se encaixar sem maquinacos adicionais, se será instalado corretamente? Qual o delta de peso esperado para a unidade selecionada? Esse é um ponto muito importante. Dependendo do peso que o amortecedor irá suportar, um modelo simples pode ser suficiente ou um modelo especial reforçado pode ser necessário. A maneira mais fácil de escolher o dispositivo mais adequado é consultar um catálogo eletrônico detalhado, onde todas as características dos elementos vendidos serão especificadas. Você pode pensar que, nesse caso, está pagando a mais por uma marca, em parte verdade, mas, na verdade, é um pagamento pela confiabilidade e pelas garantias do fabricante. Ao comprar um amortecedor artesanal, você corre o risco de se deparar com negligência ou com um mecanismo imperfeito e mal concebido. E também nos mercados de automóveis sem o controle adequado, eles gostam de colar etiquetas e vender falsificadores sob o disfarce de mecanismos de marca. Essa variante pode estar à sua espera na internet, portanto, observe cuidadosamente onde e o que você compra. Substituição automática do batente pneumo-hidráulico. A troca dos amortecedores do capô e de todo o resto não é difícil. As instruções de substituição geralmente são as mais simples possíveis e acessíveis a todos. Você só precisa seguir todos os pontos meticulosamente e ter cuidado. Ao fazer a substituição, é importante saber que todos os elementos emparelhados também devem ser substituídos em pares. Ou seja, se você tiver um amortecedor quebrado à direita ou à esquerda, não apenas o quebrado será substituído, mas ambos. Depois de substituir o amortecedor, talvez seja necessário ajustar todos os mecanismos de travamento manualmente. Então, quais ferramentas você deve ter em mãos se decidir fazer esse mini reparo por conta própria? Aqui está uma pequena lista. Batentes de segurança. Você precisará deixar abertas as superfícies necessárias, como a tampa do porta-malas ou o capô. Graças a eles, nada pesado cairá sobre seus dedos. Você também precisará de uma pinça e um alicate. Uma chave de fenda para desparafusar todos os elementos necessários. Uma chave hexagonal para parafusos. Uma chave especial para porcas, mas com a mandíbula aberta. Graxa. Leia também a escolha certa do anticongelante para o carro. Essa lista será suficiente para que você possa substituir os amortecedores com sucesso. É necessário fixar a tampa do porta-malas com batentes de segurança, algo feito de materiais improvisados, como um bloco de madeira. Resistente, serve, mas certifique-se de fixá-lo em ambos os lados, pois não se pode confiar na fixação de um lado só.
Em seguida, use os grampos. Com a ajuda deles, podemos fixar as extremidades com dobradicas. Não se esqueça de se preocupar com a confiabilidade da fixação. Em seguida, passe para a torção antiga. Você precisa desmontá-la de acordo com os padrões exigidos. Insira uma chave de fenda em seu interior, entrando no pequeno espaço entre a camada de metal e a esfera. Agora você precisará puxar, como se fosse uma alavanca, usando algo que esteja mal. Você pode usar um alicate afiado ou uma chave de fenda de tamanho adequado. Levantando cuidadosamente o grampo usado da chamada migalha de pão, você poderá remover cuidadosamente, e isso é importante, o segundo grampo da esfera. Assim, depois de liberar as duas extremidades do batente, você removerá o amortecedor antigo. Depois que os dois amortecedores tiverem sido separados e removidos com sucesso, você precisará fazer alguns preparativos para garantir que as novas peças se encaixem confortável e corretamente. E aqui que a graxa útil, aplique uma boa camada por dentro. Em seguida, as bracadeiras precisam ser colocadas quase abertas, mas não totalmente, e o balão apertado. Isso e tudo, basta fechar a braçadeira e pronto. Às vezes, há uma situação em que a junta esférica não tem um grampo. Nesse caso, use uma chave hexagonal para remover a esfera. Se o batente for usado em conjunto com uma montagem rígida, basta usar uma chave inglesa e desparafusar a montagem, ou melhor, os parafusos que a prendem e a própria montagem se separarão facilmente. Lembre-se de que seu principal objetivo é evitar que o batente se solte do pino. A arruela de travamento é separada aplicando-se uma pressão longa e uniforme na sua direção ou longe de você, sem sacudir. O batente antigo é então substituído por um novo e a arruela é cuidadosamente parafusada de volta no lugar. Ao instalar, verifique os amortecedores antigos que foram removidos. E muito importante instalar os novos exatamente da mesma forma que os antigos foram instalados, por exemplo, não inverta a direção do pistão. Oriente-se também sobre o enchimento. Se for usado óleo, a posição mais favorável e com a haste do pistão voltada para baixo. O mesmo se aplica ao nitrogênio. Não se esqueça de remover os batentes de madeira após todas as manipulações. Isso e tudo. Guiado pelas teses deste artigo, você será capaz de determinar facilmente o tipo de amortecedor instalado em seu carro, entenderá tempo quando ele precisa ser substituído, não se perder facilmente na variedade de lojas e até mesmo trocar os batentes pneumo-hidráulicos por conta própria, removendo cuidadosamente os antigos e instalando os novos, sem quebrar nada. Teses muito simples, faça isso de forma que o resultado satisfaça e o carro fique melhor do que era antes do reparo. Na verdade, nada complicado, se você acreditar em sua própria forca e seguir rigorosamente as instruções. Em conclusão, a escolha adequada de amortecedores para o porta-malas ou a tampa do capô é fundamental para garantir a segurança e a funcionalidade do seu veículo. Lembre-se de considerar fatores como o peso da tampa, a qualidade do material e a compatibilidade com o modelo do carro. Investir em amortecedores de boa qualidade não apenas melhora a experiência de uso, mas também prolonga a vida útil do seu veículo. Ao seguir essas dicas, você estará mais preparado para fazer uma escolha informada e eficiente. Obrigado por assistir e até a próxima!